Aleluia. Hoje nós vamos ministrar, irmãos, sobre a importância de nós orarmos sempre. Diga, eu preciso orar sempre. Sabemos que a oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E creia nisso, saiba disso, querido. O Pai quer relacionar-se com você. Diga assim, eu preciso me relacionar com Deus por meio da oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a palavra dessa noite diante de Ti. E a nossa oração, ó Deus, é que de fato o Senhor possa nos dar clareza espiritual, discernimento espiritual. Que possamos ser intencionais na oração, que possamos ser constantes na oração, que nesse ano que cremos que o Senhor tem portas abertas diante de nós, seja o ano que nós mais venhamos a orar, a estar na Tua presença, buscando a Tua face. No nome de Jesus, dá-nos clareza, dá-nos compreensão da Tua mensagem nessa noite. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. É bem certo que Deus é glorioso, amém? Majestoso, poderoso, porém Ele deseja que nós venhamos a nos relacionar com Ele. E o meio pelo qual nos relacionamos com Deus se chama como, irmãos? Oração. Oração. É por meio da oração que nós temos uma comunhão com Deus. Agora, essa oração não pode ser visto como algo meramente religioso. Amém? Porque há pessoas que elas entendem que orar é algo muito diferente da maneira que ela vive a vida dela. Então muitos dizem algo do tipo, Senhor, eu entro agora na Tua presença, né? Já muda às vezes a voz, Senhor, eu entro agora na Tua presença. Mas a verdade é, nós vivemos na presença de Deus. Amém? Vivemos. Nós estamos com Ele o tempo todo. Quando você acorda, o Senhor já está lá com você. Amém? Quando você está no trânsito e às vezes fica nervoso com alguma coisa que está acontecendo, lembre-se, o Senhor está com você. Aleluia. Se você está passando por alguma luta, alguma aflição, você tem que lembrar, o Senhor está com você. Por isso, em todo tempo, nós devemos e podemos orar. Orar. Você pode orar no seu quarto, você pode orar no seu carro, não importa o lugar que você esteja. A oração é algo que deve acontecer de maneira espontânea e não como algo religioso. Amém, querido? Porque a nossa vida é o Senhor, a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Então, nós oramos não como uma obrigação, mas sim porque nós somos filhos que querem ter intimidade com o Pai. Diga para o seu irmão aí, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Por isso a oração para nós não deve ser um peso. Você não deve sentir pesado por causa da oração. Irmão, quando nós colocamos esse tema aqui, ore sempre, ele já fica mal. Meu Deus, como é que o pastor sabe? Eu não estou orando mesmo. Eu não tenho orado. Mas também quando falamos de oração, você não deve se sentir culpado. Amém? Ao falar sobre isso, não queremos que você sinta-se culpado, acusado. Não, mas você precisa compreender que o Pai quer se relacionar com você. Amém, querido? Quando você ora, você está falando o que para o Pai? Pai, eu quero estar perto de você. Pai, eu quero falar com você, mas eu quero te ouvir. Amém? Então, não muda o fato. Se a minha filha não quiser passar tempo comigo, não muda o meu amor por ela. Amém, querido? Continuo amando ela do mesmo jeito, da mesma forma. Mas ela está perdendo algo, sim ou não? Está perdendo algo. O Pai também perde. Por quê? Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E esse relacionamento com Deus, ele acontece também por intermédio ou principalmente por intermédio da oração.
Quando nós vemos a palavra de Deus, ela relata de diversos homens e mulheres que eles tiveram um relacionamento com Deus por meio da oração, por meio de uma vida de oração. Então nós temos diversos exemplos disso. Temos, o exemplo de Daniel, que ele separava momentos do seu dia para buscar o Senhor. Nós podemos ver na história de Abraão, que por diversos momentos ele edificava um altar ao Senhor, que ele orava. Da mesma maneira, Isaac, Jacó, como diversos homens e mulheres de Deus. Portanto, a oração deve fazer parte da nossa vida. Para termos comunhão com o Senhor, mas também porque nós enfrentamos momentos difíceis na vida. Circunstâncias difíceis. Nós estamos aqui nesse mundo, querido. Você ainda não é um anjo. Aleluia. Você passa luta. Você passa por problemas, por aflições. É ou não é verdade, querido? Todos nós passamos por situações que são difíceis. E são nesses momentos, principalmente, que nós seremos fortalecidos por meio o que, irmãos? Da oração. É na oração que nós encontramos descanso para a nossa alma. É na oração que nós ficamos encorajados. Por isso, quando nós falamos de orar sempre, alguns pensam que é algo bem distante da sua realidade, mas esse orar sempre é você entender que no seu dia a dia, você deve sim ter um relacionamento com Deus. Amém? Eu sei que todos nós, ou a maioria de nós, hoje tem uma vida corrida, sim ou não? Hoje nós temos tanta tecnologia, mas parece que o tempo diminuiu, é ou não é verdade? Portanto, nada impede o fato de que Deus espera que nós tenhamos uma vida de oração. Muitos pensam que estar em oração, ou ter tempo para orar, é porque não tem nada para fazer, mas não. A oração para nós é algo importante. Então muitos pensam, não, a oração é só para algumas irmãs da igreja. A oração é só para o pastor, para o líder de célula, é só ele que tem que orar. Eu não preciso orar. E muitos até pensam que orar é uma perca de tempo. É como aquele irmão, que ele chega na casa do pastor, começa a tocar a campainha, ele toca lá e bate na porta e o pastor não atende, aí ele liga para o pastor não atende, e ele continua batendo, tocando a campainha, aí o pastor aparece, aí o irmão fala, pastor, estou aqui tentando falar contigo, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, o pastor, eu estava orando. Aí o irmão disse, pastor, como o senhor não está fazendo nada, vem aqui comigo rapidinho. Por quê? Na cabeça de muitas pessoas, orar é não fazer nada. Mas lembre-se, querido, orar é trabalhar com Deus. Amém? Quando você está em oração, acredite, às vezes aparentemente você está perdendo tempo, mas por meio da oração, Deus pode de alguma maneira acelerar o seu tempo em outras coisas. Amém? Coisas, problemas que você iria enfrentar, que através da oração, eles nem vão mais existir. Ou coisas que você está preocupado e não sabe como resolver, que por meio da oração, o Senhor vai resolver. Você crê nisso? Em 2024, nós cremos que é o ano das portas abertas diante de nós. Agora, é um fato, querido. Quando nós falamos sobre portas abertas, devemos entender que essas portas serão abertas a partir da nossa oração. Oração. Através daquilo que nós vamos clamar ao Senhor, que vamos pedir ao Senhor. Talvez você fale, pastor, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem como que eu vou fazer, eu não sei nem como orar, pastor, eu sou tímido, ou me dá sono, mas acredite, querido, nós precisamos orar. Posso ouvir amém? Alguém pegou dinheiro na minha carteira aí, viu? Para dar de oferta, aleluia. Ela já sabe onde tem dinheiro. Glória. Amém. Presta atenção aqui. Então, o Senhor Jesus, Ele nos fala sobre orar sempre. Está lá em Lucas 18, verso 1.
Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar, diga sempre, e nunca esmorecer. Aí então ele conta: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Pode passar. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui o Senhor usou parábolas ou metáforas que são exemplos da vida cotidiana para ilustrar verdades e princípios que são espirituais. Então essa parábola não é somente sobre orar, mas sobre orar sempre. Ou seja, constantemente. Então, eu tenho que te dizer, querido, que muitas portas se abrirão diante de você esse ano, que serão fruto do seu tempo de oração com Deus. Amém? Eu sei que nós julgamos que o nosso tempo é muito importante, que temos sempre muita coisa para fazer, e acredite, querido, de fato, muita coisa vai concorrer para que você não tenha tempo com Deus. É ou não é verdade? É assim que é. Tudo vai conspirar para que você não tenha relacionamento com Deus. Coisas importantes que você precisa fazer, né? Então, quem é pai, quem é mãe, sabe as coisas, parece que nunca tem tempo. Sempre tem alguma coisa que tem que fazer, não é verdade? Então, você precisa crer, querida, que, sabe, nós precisamos aprender a ter uma oração incessante. Clamar ao Senhor, ter tempo para clamar ao Senhor. Talvez você tenha dificuldade na sua casa, sei lá, você tem criança pequena, você não consegue ficar ali sozinho, isolado, mas pense em algo que você possa fazer. Às vezes é um tempo que você pode ter com Deus, ali dirigindo até o trabalho, amém? Claro que é muito melhor e tem muito mais valor um tempo onde você para tudo para poder estar ali na presença de Deus. Mas a gente sabe, às vezes tem dificuldade, às vezes acorda muito cedo, dorme muito tarde, mas tente. Por quê? Porque a oração, de fato, ela vai nos levar a viver um tempo de portas abertas. Aqui o Senhor nos mostra nesse princípio, nessa parábola, algumas coisas importantes. Primeiro, Ele nos fala sobre orar sempre. Diga: eu preciso orar sempre. Diga para o seu irmão aí, não condenem ele, amém? Mas fala para ele assim: você precisa orar sempre. Lucas 18:1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra dever aqui não é no sentido de uma obrigação, mas essa palavra dever no original é necessário. Há necessidade, convém, é correto, é próprio. Portanto, de modo que devemos orar, obviamente, porque nós nascemos de novo em Cristo e Deus espera que nós tenhamos um relacionamento com Deus, amém? Um relacionamento de oração, mas também, para termos comunhão com Ele, mas também diante das dificuldades que nós enfrentamos. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldade. Jesus diz: no mundo tereis o quê, irmãos? Aflições. Então, o Senhor não prometeu: olha, você vai se converter e acabaram-se os seus problemas. Agora é só avivamento e glória. Não, tem uns dias maus. Tem os momentos difíceis. Mas são nesses momentos, olha para cá, querido.
que talvez você precise orar ainda mais. Posso ouvir amém? Sabe, os dias são maus, querido. Por isso precisamos, como o Senhor diz, orar e vigiar. Por quê? Problemas nós enfrentamos. Ou podemos enfrentar. Por isso que o Senhor nos ensina, olha, ore para que de fato a vontade de Deus no céu se estabeleça aqui na terra. Porque muitos pensam o seguinte: pastor, Deus já sabe o que eu quero, o que eu preciso. Por que eu preciso orar? Deus é onisciente. Pois é, quando você ora, você está então expondo para Deus, determinando em fé, expressando a sua fé, aquilo que você crê, que você vai receber da presença dEle. Então aqui o Senhor não nos ensina que nós devemos nos isolar do mundo. Pastor, então agora eu vou ser um monge. Eu vou lá para um monastério e vou ficar lá orando o dia todo. É isso que Deus quer? Não, não é isso que Deus quer. Sabe por quê? Você é o sal da terra e a luz do mundo. Amém? De que serve o sal para ficar ali no saleiro ali? Tem propósito, sim ou não? Não, tem propósito. De que serve a luz se nós estamos num lugar iluminado? Não, nós precisamos ir aonde há trevas, aonde há escuridão. E nesse mundo há escuridão, amém, querido? Por isso nós somos a luz desse mundo. Portanto, quando falamos dessa oração, que o Senhor nos ensina como devemos viver, não é um isolamento, mas é entender que a nossa vida com Deus depende da oração. Quem não tem relacionamento com Deus, acredite, em algum momento vai sucumbir na sua fé. Diante das aflições, diante das pressões, ele não tem realidade, tutano espiritual para se manter firme diante das adversidades. Porque no momento de desespero, o que você tem que fazer? Você tem que buscar o Senhor, amém, querido? Buscar o Senhor. Momento de aperto, você tem que buscar o Senhor. Nos dias bons, você também tem que buscar o Senhor. Amém, querido? Agora, há momentos que vêm situações para nos abater, para nos paralisar, ou simplesmente para nos deixar preocupados e ansiosos. Aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo disse, né? Que nós devemos apresentar diante do Senhor, diante de Deus, as nossas necessidades. Posso ouvir um amém? Aquilo que nós estamos preocupados. Eu preciso colocar isso diante de Deus, porque se eu não colocar isso diante de Deus, eu vou ser um crente amargo, azedo. Já viu crente assim? Porque o cara é mundano, ele é mais simpático que o crente. Ele é mais gente boa que o crente. Ele é mais feliz que o crente. Não existe isso. Amém, querido? Mas por quê? Porque talvez não está tendo um relacionamento com Deus. Porque quem tem um relacionamento com Deus, vive alegre. Amém? Ele vive satisfeito em Deus, saciado em Deus. Obviamente temos nossas lutas, sim. Momentos difíceis, sim. De tristeza, sim. Mas sabe, quando nós somos cheios da presença de Deus, quando nós temos um relacionamento de oração ao Pai, naturalmente, ainda que venham coisas para nos abater, nós somos fortalecidos. Amém? Nós continuamos constantes no Senhor. A viúva da nossa parábola aqui citada, ela está aflita e desesperada. Ficar viúva nos dias atuais não é fácil, amém, querido? Mas naquela época era pior ainda. Porque naquela época a herança não ficava para a viúva, a herança ficava para os familiares daquele que morreu. Então era pior ainda. E aí então essa viúva, ela está desesperada. E ela vai atrás do juiz, para que ele julgasse a causa dela. Ela não queria depender da boa vontade dos outros.
Então, em seus dias, a justiça ela estava pervertida, como nos dias de hoje. E quem deveria julgar a sua causa tinha fama de iníquo e corrupto. E aí então é nesse contexto que o Senhor nos ensina sobre a oração. Sabe, querido, a oração não é só para quem tem problema, não. Amém? Ah, pastor, minha vida está muito boa, nem preciso orar. Você se engana nisso. Mesmo assim você precisa orar. Mas nos dias maus, obviamente, precisamos buscar ainda mais ao Senhor, para que Ele possa reverter o quadro. Posso ouvir um amém por isso? Então, quando nos deparamos com injustiças, direitos cerceados, quando as situações da vida apertam, portas fechadas estão diante de nós, o que temos que fazer? Nós temos que buscar o Senhor, como essa viúva fez. Ela estava atrás do juiz, mas na verdade, nós devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Aquela mulher traça uma estratégia, um plano simples, mas eficaz. Qual foi o plano? Eu vou insistir, eu vou persistir na oração, até eu receber, até que a minha causa seja julgada. Ou seja, ela não parou, ela não ia parar. Devemos aprender com ela. Sabe, a vida daquele juiz se tornou difícil, porque diariamente, em todos os lugares que ele ia, aquela mulher vinha falar com ele, pedir para ele, e ele era um homem mau, corrupto, iníquo, mas mesmo assim, ele resolveu atendê-la. E aí o que o Senhor nos mostra? Que até o juiz, que não era pela consciência, não era pelo direito, mas de forma objetiva, para livrar-se dela, ele resolveu o problema dela. Vamos ler Lucas 18, verso 7. Por isso então, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e, embora pareça demorado em defendê-los? Então você consegue entender o que é orar sempre. É orar com gratidão, é orar com adoração, com um coração voltado para o Senhor, mas também entender que a oração, muitas vezes, é o clamor pela intervenção divina, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Portanto, se você tem necessidades nesse início de ano, se você tem situações que você precisa de um socorro da parte de Deus, de uma intervenção da parte de Deus, de um milagre da parte de Deus, o que você precisa fazer, querido? Com prioridade, diga, orar. Diga, eu preciso orar. Precisamos orar. Porque é Ele que pode resolver os nossos problemas. Amém, querido? É Ele que pode resolver. Porém, normalmente, quando nós estamos diante de problema, normalmente, você está com uma dívida. Qual é a primeira coisa que você faz? Você clama a Deus ou você vai no banco? Ou vai em algum parente que tem condições de ajudar você? Às vezes nós vamos já em alguma pessoa. Não quero condenar você, mas ore antes. Amém? Você está com uma enfermidade. O que você faz primeiro? Vai correndo para o médico, correndo para o remédio, e nem lembra de orar. Não, ore. Não estou falando que você não deve ir ao médico. Você deve ir, amém? Você deve tomar o remédio, porque tudo aquilo que vai resolver o problema, você tem que buscar. Mas não deixe de orar. Não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor, porque buscar ao Senhor demonstra a sua dependência. Amém, querido? Porque quem ora muito, depende muito. Quem ora pouco, depende pouco. E quem não ora, é porque não depende. Quantos dependem do Senhor? Diga amém.
Aleluia. Por isso devemos também orar em situações emergenciais. Há momentos, situações que a oração ela acontece espontaneamente e de maneira emergencial. Às vezes poucas palavras, mas elas são ditas com muita intensidade. Diante de uma notícia, você fala, Jesus. Você está clamando o nome dele. Amém? Às vezes algo que aconteceu e você fala, meu Deus, misericórdia. É uma pequena oração, não é mesmo? Mas isso demonstra o quê? Que você está conectado com o seu Pai. Amém, querido? Que você ali clama a Deus. Às vezes uma oração curta, mas tem poder nela. Interessante que Pedro, em dado momento, ele faz uma oração curta, mas foi uma oração poderosa. Aonde ele estava ali, né, se afogando. Vamos ler isso. Mateus 14, verso 30. Ele estava ali se afogando, ele clama ao Senhor, mas assim, ele não vai lá se ajoelhar. Ele não faz uma entonação de voz diferente. Amém? Ele não ergue os braços, dizendo, meu Deus, meu Pai. Não, ele só gritou, salva-me, Senhor. Olha lá, verso 30, reparando porém a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou. Amém? Essa é uma das orações mais poderosas da Bíblia. Não foi uma bela oração, mas foi uma oração emergencial. Uma oração de alguém desesperado, mas uma oração eficaz. Amém, querido? A nossa oração precisa ser eficaz. Eficaz. Então, quando orarmos, portanto isso, que seja um momento realmente de oração, onde o seu coração está voltado para o Senhor. Uma oração eficaz, uma oração intensa, uma oração de coração. Porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Agora, a boca fala do que está cheio o coração. Então podemos orar, falar bastante coisas para Deus, mas o nosso coração está longe dele. Era assim que oravam, né, os fariseus religiosos da época de Jesus. Então eles oravam, mas o coração estava longe. Portanto, a grande questão da oração é conectar o meu coração com aquilo que eu estou declarando. Posso ouvir amém? Então no barco havia muitos pescadores, hábeis, homens do mar, que poderiam ali salvar a Pedro, mas ele recorre a Jesus, porque o Senhor é a pessoa certa, aquele que faz milagres. Portanto, a oração, ela tira os nossos olhos das pessoas, de depender das pessoas, e nos leva a depender mais de Deus. Às vezes, esperamos demais das pessoas, temos expectativa demais das pessoas, mas lembre-se, o Senhor está cuidando de você. Amém? E se Ele está cuidando de você, você precisa crer que Ele vai suprir você, que Ele vai dar a você estratégias, graça, direção. Portanto, a oração não é uma reza decorada. Por isso que nós não falamos assim, olha, você tem que orar assim, né? Sabemos que o Senhor mostra ali, né? Os discípulos querem saber orar, eles não sabiam orar, e aí Jesus mostra para eles o modelo da oração do Pai Nosso, mas não para que fosse agora para eles uma reza, aonde precisava ficar só falando aquilo. Não, a oração é um relacionamento com Deus. Então você pode orar o Pai Nosso? Pode orar, mas ele tem que fluir do seu coração. Amém? Não pode ser algo da boca para fora, onde eu estou fazendo, mas a minha mente está em outro lugar. Essa oração não tem efeito. A oração flui do nosso coração. Diga, orar é a maior expressão de humildade. Porque quando você está ali orando, você está falando o que para Deus? Deus,
eu não posso nada sem ti, eu não tenho nada sem ti, eu dependo de ti. Pessoas orgulhosas, elas não oram, não pedem para Deus, por quê? Porque elas acham que são autossuficientes, não precisam de Deus. Mas o filho que é achegado no pai, ele é um filho pidão, amém? Ele pede para Deus, ele pede, porque ele sabe que ele depende de Deus. E quem pede muito, recebe muito, amém? Mas há aqueles que não pedem. O que Jesus diz? Aquele que pede, recebe. Eu não sei você, mas eu quero pedir mais nesse ano. Amém, querido? Pedir mais ao Senhor. E mais, ore quando sentir-se solitário ou desanimado. Interessante que muitos salmos na Bíblia são orações em formas de cântico que foram registradas. Os salmistas descobriram na oração um momento de renovo, de descanso, de refrigério. E através das orações eles estão clamando a ajuda, a intervenção de Deus. Eu sei que na loucura desse mundo, querido, você sabe, nós vivemos dias onde o que está sendo mais disputado é a sua atenção. Amém? Sabemos que antigamente, como é que a nossa atenção era tomada? Por meio da televisão. Não era assim? Então, a família toda reunia na frente lá da TV e ficava lá, né? Vendo lá a programação. Mas às vezes tinha que sair, né? E não dava para continuar assistindo a programação. Porém agora, há algo que você leva para todo canto que você está. O que é, irmão? Celular. Não se sinta condenado. Eu também tenho o meu. Amém? E uso bastante. Mas, acredite, cuidado, isso pode tomar completamente o nosso tempo. Ao ponto de nós nem conseguirmos orar. Amém? De nem conseguirmos ler, estudar, ou às vezes ajudar o irmão, ter um tempo de qualidade com a família. Sabemos que o mundo hoje, ele demanda para nós muitas pressões, são prazos, são contas a pagar. Agora, creia, querida, a oração é um anti-estresse. Diga, a oração é um anti-estresse. Não tinha aquela frase, né? Está nervoso, vai pescar? Está estressado? Vai orar. Amém? O que você está precisando é orar. É isso. Por quê? Porque esse mundo realmente vai nos estressar. O dia a dia nos estressa. Então, qual é o momento que você vai deixar de ficar estressado? Na oração. Agora, se eu não oro, eu vou viver o quê? Estressado. Estressado. Aí às vezes eu posso me tornar mais estressado que alguém do mundo. Por quê? Porque eu não estou descarregando a pressão, o estresse, os problemas na presença do Senhor. Por isso digo, querido, se você está mal, está sentindo pesado, né? Está estressado, está nervoso, pescar pode ajudar, mas para resolver você tem que orar. Amém? Porque às vezes você pode fazer algo que vai aliviar o seu estresse. Tem irmão que fala assim, pastor, eu precisava de 1 mês de férias, aí eu ia ficar muito bem. Depende. Sabe por quê? Quando o problema é na alma, querido, você pode estar no melhor lugar do mundo, a sua alma continuará estressada. Você pode estar lá, em um lugar bom, irmãos, em Caribe, lá no Caribe. Na praia. A alma ainda atormentada. Porém, quando você se ajoelha e se põe na presença do Senhor, coloca diante dele as suas aflições, os seus problemas, acredite, querido, isso tem o poder de renovar você. Amém? Por isso, prove esse calmante do céu. Entre no seu quarto, coloque lá um louvor. Deixe lá rolando o louvor. Deixa um pouco o celular. Fala para a família, dá um timezinho para mim aqui agora. Que eu vou ter um tempo de oração. Vou ter um tempo na presença de Deus. Amém? Porque senão nós ficamos acelerados o tempo todo.
E é óbvio, você vai parar tudo para orar, a sua mente ainda vai estar naquela agitação. Você vai parar para orar, mas você vai lembrar, puxa, eu tenho que entregar aquilo ainda hoje. Puxa, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso levar o menino no médico, eu preciso fazer aquilo, outro. E aí quando você vai ver, a sua mente não para, você está ali, mas não está orando nada, a sua mente ainda está... Por quê? Você está ainda se desconectando, amém? Mas continue ali. Uma hora você vai perceber que a oração vai fluir. A adoração vai fluir. A sua comunhão com Deus, ela vai fluir. Amém? E você ficará relaxado na presença de Deus. E fazemos isso quando nós aprendemos o que o Senhor nos ensinou. Mateus 6, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Poucos crentes estão recorrendo prioritariamente ao lugar secreto. Recorre-se a tudo, menos ao lugar secreto. Devemos recorrer mais facilmente para o lugar secreto. Amém? Do que resolver na força do braço, do nosso jeito. Jesus disse que a oração trará uma recompensa. Seja intervenções externas ou o equilíbrio do nosso mundo interior, mas ore. Há um poder na oração, querido. Há um poder quando nós paramos tudo para orar. Salmo 23, esse você conhece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A oração é isso, é refrigério. Refrigera-me a alma. Então Davi tinha muitas demandas como um rei, mas ele sabia que ele precisava do seu pastor. Ele precisava do Senhor. E a oração é isso que nos traz o refrigério, a restauração. Posso ouvir o amém, querido? O que mais? Devemos orar nas crises. Eu estou encerrando a mensagem de hoje já. Devemos orar nas crises. Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a... Sabe, todos nós enfrentaremos crises. Seja crise no casamento, seja crise na criação dos filhos, seja crise profissional, amém? Seja crise ministerial, na saúde, crises nós enfrentaremos. Porém, são nas crises que nós precisamos ainda mais, queridos, correr para o Senhor. Correr para Ele. Buscar o Senhor. Mas qual é o problema? Há muitos crentes que na crise, ele vai em tudo que é lugar. Ele vai no amigo, no colega, ele vai nos parentes, ele vai no chefe, ele vai, conta para todo mundo o problema, a situação que ele está enfrentando, e ele vai para o pastor, conversa com o pastor, ele vai no psicólogo, ele conversa com o psicólogo, ele fala com todo mundo, mas ele não para 5 minutos para falar com Deus. Não podemos achar que é assim, amém, querido? Quando você para buscar o Senhor, você não percebe, mas isso renova o seu interior. Fortalece você. Então, diante das crises, busque o Senhor. Nosso primeiro socorro deve ser o Senhor. Porque isso mostra fé, isso mostra dependência. Alguém já perguntou, sabendo Deus que eu preciso de um milagre, por que que Ele não faz? Primeiro, quando você ora, você está reconhecendo que só Deus pode fazer. Amém? E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos muitas vezes. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos muitas vezes. Então pedir a Deus é um sinal de humildade. Ah, pastor, eu não quero atrapalhar Deus, há tanta coisa para Ele fazer. Mas lembre-se, querido, você é um filho amado. Se para você é importante, para Ele também é importante. Para Ele é importante. Ah, mas é algo pequeno, pastor. Se para você é importante, para Deus também é importante. Não é assim com seus filhos? Para o seu filho é importante. Então, naturalmente, para você também é muito importante.
Deus se importa com você. Outra coisa, quando as pessoas iam a Jesus, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Imagina, ele está lá, chega um cego, na presença dele. E aí Jesus fala para o cego, o que você quer que eu te faça? Obviamente, ele queria ser o quê? Curado, ele queria enxergar. Mas, quando ele fala o que ele queria, o que ele está demonstrando? Que ele cria. Que ele cria. Por quê? Eu criei, por isso é que eu falei, não é assim que diz a palavra? Portanto, quando eu falo, eu estou verbalizando a minha fé. Na oração você verbaliza a sua fé, você expressa, você expõe para Deus aquilo que você crê que Ele pode fazer. Agora, há pessoas que elas não querem sair da crise. Por quê? Porque elas foram vítimas dessa crise. E elas preferem ficar naquela autocomiseração, sabe? Coitadinho de mim. Aí tem que ficar contando para os outros. Ah, porque olha o que fizeram comigo, coitado de mim. E recebe a atenção dos outros. Olha para cá, querido. Deus não deseja que você seja assim. Sabe? Nós não devemos ser vitimistas. Nós somos protagonistas em Deus. Por isso, diante das crises, não fica chorando, não. Diante dos outros. Vai para Deus. Diante de Deus você pode chorar à vontade. Amém? Chore. Fale o que está no seu coração. Fale tudo. Mas não viva na crise esperando dos outros, não. O seu foco tem que estar no Senhor Jesus. Posso ouvir o amém? Orar na crise é dizer que crê que apesar dos problemas você não perdeu a fé. Portanto, a falta de oração é um tipo de independência e até mesmo de orgulho. Quando não recorremos ao Senhor nas crises, sejam ministeriais, seja financeiras, seja conjugal, é um risco que não deveríamos assumir. Porque estamos expondo para o Senhor que nós não dependemos dEle. É interessante, querido, a história do rei Asa. O rei Asa começou o seu reinado em Judá, fazendo aquilo que era certo. Durante muitos anos ele orou a Deus, diante das adversidades de seu reino. 2 Crônicas 14:2, olha o que diz. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, o seu Deus. Porém, no fim da sua vida, ao adoecer, a palavra diz que ele não orou ao Senhor. E por isso, ele não recebeu a sua cura. Ele não recebeu a recompensa da oração. Vamos ler 2 Crônicas 16, verso 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, o que aconteceu? Ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Observação, você não pode ir no médico? Não é isso que eu estou falando, amém, querido? Você pode ir no médico, deve ir no médico, mas lembre-se, o seu coração tem que confiar em Deus. Amém? Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Olha só, o texto frisa que ele morreu porque ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Porém, há uma outra história, a história do rei Ezequias, que ele também adoeceu, mas de forma diferente, ele orou ao Senhor diante da notícia da sua morte. Deus falou, você vai morrer. Vamos ler isso. O profeta ali, né? Fala para ele, olha lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha só, né? Deus falou, você vai morrer. Assunto encerrado. Mas olha que interessante. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Como é que foi a oração dele? Vamos ver. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai
e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias, 15 anos. Aleluia! Por quê? Porque ele orou. Não negligencie uma vida de oração. Amém, querido? Não quero condenar você, nem acusar você por conta disso, mas não negligencie. Nesse ano, bora orar, povo de Deus. Vamos orar. Amém? Como igreja, nós vamos orar. Eu sei que esse ano nossa agenda vai ser apertada, nós teremos as aulas do Rema acontecendo segunda, quarta e sexta. Vai atrapalhar um pouquinho na programação, mas você pode, na sua casa, orar, interceder, clamar ao Senhor. Porque, segundo a palavra, nunca podemos esmorecer. Diga, eu não posso esmorecer. E eu termino com esse texto. Verso 1 aqui, diz, disse-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer. A parábola não é apenas sobre oração, mas também sobre o que, irmãos? Perseverança. Algumas pessoas dizem que oram, nada aconteceu, daí para de orar. Não, não devemos parar de orar, continue a orar. Persevere em oração, continue orando. Ah, mas eu não estou vendo nada, pastor. É assim mesmo. Continue orando. Às vezes é alguém que você quer ver salvo, continue orando. Alguém que você quer ver restaurado, continue orando. É o seu ministério, você quer ver frutos, continue orando. É a sua vida profissional, financeira, continue orando. É aquele emprego que você está esperando, continue orando. É uma restauração no seu casamento, continue orando. Não interessa qual que é o motivo, mas continue orando. Porque Deus é bom. Se aquele juiz ruim atendeu aquela viúva, quanto mais Deus, o nosso Pai, amém, querido? Verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, querido? Se depender de você, haverá fé na terra? Vamos ficar de pé então. Fique de pé. Aleluia. Há um poder na oração, amém, querido? Há um poder na oração. Quero que você feche seus olhos nesse momento. A fé, querido, é você trazer a realidade por meio da oração. A oração é a expressão da nossa fé. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você orasse, colocasse diante de Deus agora aquilo que tem sido para você um desafio, ou tem sido para você algo que tem lhe deixado preocupado, ansioso. Exponha agora diante do Senhor em oração. Exponha diante do Senhor em oração. Expresse a Ele agora. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Expresse a sua oração. Seja intenso na sua oração. Seja intenso na sua oração. Seja intenso na sua oração. Fala para Ele.